Muito boa noite, amados irmãos, irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas. Estamos nós aqui para a gente caminhar um pouco mais no nosso fundamento da fé cristã. E a gente quer continuar aí aprofundando nos assuntos que nós já falamos no volume 2, mas agora são mais aprofundados no volume 3. E o título da lição 3 que nós vamos fazer é A Palavra, parte 1. A gente vai falar hoje da palavra parte 1. Explicar a estrutura, da palavra. Como a gente sempre faz. A gente fala o título maior, os títulos que compõem esse título maior, e a gente já faz a leitura de referência, e aí caminha na lição, explicando ali de acordo com a lição que está aqui. Lembrar sempre a vocês, quem está assistindo esses vídeos, se você não é inscrito, se inscreva, porque quando você se inscreve, de certa maneira, essa palavra vai chegar com mais facilidade às pessoas, né? O YouTube, infelizmente, é assim, né? Quanto mais pessoas inscritas, quanto mais pessoas visualizando, mais ele dá visibilidade para isso. Eu já falei e quero repetir, não tem nada a ver com preocupação comigo, né? A minha preocupação é com a palavra de Deus. E eu preciso contar com alguém para me ajudar a levar isso para frente. Então, eu quero encorajar vocês que estão aqui assistindo e ainda não são inscritos a se inscreverem. Quem já é inscrito, divulga para a família. Vamos levar essa palavra adiante, né? Vamos levar Deus às pessoas, tá certo? Então, vou começar com a leitura bíblica. Mateus 7, versículo 12, Mateus 11, versículo 13 e Lucas 24, versículo 44. Lembrar que o título da lição 3 é A Palavra. Depois eu falo o título grande e os subtítulos e aí vou lendo com vocês, tá bom? Então, Mateus 7, 12. Estou aqui com a Bíblia que já é marcadinha, que ela já ajuda. Mateus 7, 12, depois Mateus 11, 13, né? Mateus 7, versículo 12. Aqui diz, tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. Isso é um provérbio antigo, né? Não faça ao outro o que você não quer que ele faça com você. Ou faça ao outro o que você quer que ele faça com você, certo? E agora, Mateus 11, versículo 13. Depois, Lucas 24, 44. Vamos caminhar devagarinho aqui para a gente não fugir. 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. Esse João aqui é João Batista. Certo? E aí, Lucas 24, 44. Vamos lá. E aí a gente já entra na lição. E a gente caminha rapidinho, né? Porque essas lições são compridas. Não tem problema, né? 24, 44. 23, 24, 44. Cheguei. A seguir, Jesus lhes disse, são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então aqui é mais uma amostra de que tudo que está na Bíblia é referente a Cristo. E o título grandão é a estrutura da palavra e os subtítulos são como a Bíblia é composta, o Antigo Testamento, as subdivisões do Antigo Testamento, o Novo Testamento, as subdivisões do Novo Testamento. Então, como eu disse, é um estudo, né, gente? Eu só vou lendo aqui para vocês, tá certo? Estamos estudando nesta sessão as lições a respeito da Bíblia, a Palavra de Deus. Em sua sabedoria, Deus elaborou um livro que pudesse revelar o que estava no seu coração. Temos de reconhecer que o autor das Escrituras Sagradas é o próprio Deus. Por isso, também cremos que a estrutura deste livro, a organização dos escritos, os autores, as épocas, os lugares, a sequência e tudo mais está debaixo de seu arranjo soberano e providencial. Portanto, o que veremos a seguir deve nos levar a amar ainda mais a Bíblia, em todas as suas particularidades. Que sejamos levados a declarar, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, como do conhecimento de Deus. Isso está em Romanos 11, versículo 33, parte A. Como a Bíblia é composta? A palavra Bíblia vem do latim grego biblia.
vem do grego, do latim, vem do grego Bíblia. É o plural de biblion, que quer dizer livro. Portanto, esse termo quer dizer livros. A Bíblia é composta de 66 livros dispostos em duas grandes seções, o Antigo e o Novo Testamento. O Antigo Testamento compõe-se de 39 livros, né? A Bíblia cristã católica são 46, tá certo? A Bíblia evangélica é 39. A língua original predominante do Antigo Testamento é o hebraico, com alguns trechos em aramaico. Inicia-se com Gênesis e termina com o livro de Malaquias. Deus usou pelo menos 32 escritores para completar o Antigo Testamento. Veremos a seguir os livros na ordem bíblica, suas abreviaturas, autores mais aceitáveis e as datas mais prováveis em que foram escritos. Gênesis, o autor é Moisés, aproximadamente 1490 a.C. Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio também Moisés. Êxodo e Levítico também 1490 anos antes de Cristo. Agora Números e Deuteronômio 1452 anos antes de Cristo. Josué, o autor foi o próprio Josué, 1452 a 1426 a.C. Juízes, foi Samuel que escreveu, aproximadamente século 11 a.C. Ruth, também foi Samuel, conforme tradição judaica, e aproximadamente século 11 a.C. 1º e 2º Samuel também foi Samuel, também 11 a.C. 1º e 2º Reis foi Jeremias que escreveu como autor, ele é apontado como autor, aproximadamente 561 a.C. 1ª e 2ª Crônicas foi Esdras que escreveu, aproximadamente 458 anos antes de Cristo. Neemias, quem escreveu foi o próprio Neemias, aproximadamente 433 a.C. Esther, quem escreveu foi Mordecai, 474 a.C. Jó, foi ele mesmo que escreveu. Alguns falam que foi Moisés ou Eliú, aproximadamente 2000 anos antes de Cristo. É o livro mais antigo da Bíblia, né? Salmos, Davi escreveu 73 salmos, os filhos de Corá 12, Asaf 12, Salomão 2, Etan 1 e Moisés 1. Outros 49 são de autores desconhecidos, aproximadamente também século 11 a.C. Provérbios foi Salomão que escreveu, aproximadamente 1000 a.C. Eclesiastes, Salomão, 977 a.C. Cântico dos Cânticos, Salomão, 1000 a.C. Isaías, o próprio Isaías, aproximadamente século 8º a.C. Jeremias, o próprio Jeremias, século 7º e início do 6º a.C. Lamentações também o próprio Jeremias, 586 a.C. Ezequiel, o próprio Ezequiel, século 6º a.C. Daniel, o próprio Daniel, século 6º também a.C. Oséias também foi Oséias que escreveu, 785 a 725 a.C. Joel, o próprio Joel, 800 a.C. Amós, o próprio Amós, 787 a.C. Obadias também foi Obadias, 880 a.C. ou 587 a.C. Jonas, o próprio Jonas, 862 a.C. Miqueias, o próprio Miqueias, 750 a 710 a.C. Naum, também o próprio Naum, 713 a.C. Abacuque, o próprio Abacuque, 626 a.C. Sofonias, também o próprio Sofonias, 630 a.C. Ageu, o próprio Ageu, 520 a.C. Zacarias também foi ele mesmo que escreveu, 520, e Malaquias também foi Malaquias que escreveu, 430 a.C., tá bom? As subdivisões do Antigo Testamento, né? O relato de Lucas 24 nos mostra que o Senhor Jesus, após a ressurreição, reuniu-se com os discípulos e falou-lhes: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Está lá no versículo 44 de Lucas 24. Ao falar do Antigo Testamento, Jesus o classificou em 3 seções: a lei de Moisés, os profetas, incluindo os livros históricos, e os salmos, incluindo o Cântico dos Cânticos. Sua maneira de dividir era muito próxima dos rabinos judeus.
Segundo, a disposição dos livros, né? E aí a gente já falou toda a disposição dos livros aqui para vocês, tá certo? Naquela sequência que eu falei aqui. Agora o Novo Testamento. O Novo Testamento é um conjunto de 27 livros, originalmente escrito na língua grega. Do Evangelho de Mateus até Apocalipse, cerca de 8 homens foram usados para registrar as palavras de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Isso está em 2 Pedro 1, versículo 21. Segue agora a tabela com os livros, seus prováveis autores e data em que podem ter sido escritos. Mateus, foi o próprio Mateus, 37 a 40 depois de Cristo. Marcos, o próprio Marcos, segundo a palavra foi ditado por Pedro, né? Entre 67 e 70 depois de Cristo. Lucas, o próprio Lucas, que era um médico, aproximadamente 60 depois de Cristo. João, o próprio João, filho de Zebedeu, 90 depois de Cristo. Atos dos Apóstolos, também foi Lucas que escreveu, 67 ou 68 depois de Cristo. Romanos foi Paulo, 60 depois de Cristo. 1 Coríntios, Paulo, 59 depois de Cristo. 2 Coríntios também Paulo, 60 depois de Cristo. Gálatas, Paulo, 54 depois de Cristo. Efésios, Paulo, aproximadamente 64 depois de Cristo. Filipenses, Paulo, 64 depois de Cristo. Colossenses, Paulo, 64 depois de Cristo. Tessalonicenses, 1 e 2 Tessalonicenses, também Paulo, 54 depois de Cristo. 1 e 2 Timóteo, Paulo também, 65 depois de Cristo, 1 Timóteo, 67 depois de Cristo, 2 Timóteo. Tito, Paulo, 65 depois de Cristo. Filemon, Paulo, 64 depois de Cristo. Hebreus, autoria não declarada, mas provavelmente foi Paulo, 67 depois de Cristo. Tiago, foi o próprio Tiago, irmão de Jesus, que escreveu, 50 depois de Cristo. 1 e 2 Pedro, o próprio Pedro, 64 depois de Cristo, 1 Pedro, 69 depois de Cristo, 2 Pedro. 1 e 2 João, o próprio João, 90 a 95 depois de Cristo. 3 João também João, 90 a 95 depois de Cristo. Judas, o próprio Judas, irmão de Jesus e irmão de Tiago, entre 69 depois de Cristo. E Apocalipse, João, 90 depois de Cristo, tá certo? Então é essa a estrutura do Antigo e do Novo Testamento. Agora, eu vou terminar de ler falando da experiência espiritual. Outras maneiras de subdividir as duas seções da Bíblia é segundo a experiência do cristão. Dessa maneira simples, veremos que a estrutura apresentada na Palavra de Deus reflete nossa experiência espiritual. O Antigo Testamento, composto de 17 livros, os livros históricos, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, José, Juízes, Ruth, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Livros de experiência são 5 livros: Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos. Livro de profecia também são 17. Então, 34 com 5, 39. Então, são todos os profetas: Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Novo Testamento também, livros históricos: Mateus, Marcos, Lucas e João. E mais o livro de Atos, escrito por Lucas. Livros de experiência são 21, as epístolas de Paulo, mais Tito, Filemon, 1 e 2 Timóteo, Hebreus, Tiago, 1 e 2 Pedro, 1 e 2 3 João e Judas. Livro de profecia, Apocalipse, Certo? Então essa é a divisão do Antigo e do Novo Testamento. Tá certo? É admirável como as Sagradas Escrituras estão ordenadas para a nossa leitura. A Bíblia é um grande item do universo. Ninguém pode tratar esse livro de qualquer maneira. Podemos admirar muitas obras da humanidade, mas jamais deixar de apreciar e reconhecer que há um lugar intocável reservado para a Bíblia Sagrada. Sobretudo, esperamos que ela tenha lugar especial reservado no seu coração, querido leitor. E queridos irmãos, irmãs, alunos, alunas, amigos, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares, tá certo? Que Deus dê cada vez mais para a gente sede da palavra dele. Amém? Deus abençoe.